Pessoalmente, eu acredito que um dos maiores poderes da ficção é conseguir transmitir mensagens e ensinamentos, mesmo quando ambientalizada em um mundo fantástico ou com personagens fora da nossa realidade. E isso meio que define o entretenimento como uma linguagem comum a todos, independentemente de onde você veio, de quem você é. Aquela mensagem, aquela moral, aquela coisa que é o fundamento da história vai ser captada por você. Não é à toa que as primeiras histórias que a gente começa a ler, na nossa infância, são histórias que têm moral, ensinamentos que moldam o nosso caráter e nossa personalidade e também nos dão uma perspectiva de como a sociedade funciona. Não que obras precisem ter como objetivo transmitir uma mensagem, uma perspectiva ou até mesmo uma moral. Certas obras só estão aí para divertir, para chocar ou algo do tipo, mas eu acho que a maioria das obras que tem uma pitada de drama tem uma mensagem para ser transmitida e captada. E é sobre isso que vamos falar hoje, tendo como exemplo Vinland Saga, uma obra que eu já falei algumas vezes nesse canal e acho que hoje iremos falar da sua parte mais famosa, pelo menos a parte que fez essa obra ser tão famosa hoje em dia. A mensagem, ensinamento e mantra reproduzido 1 milhão de vezes em redes sociais: você não tem inimigos. E muita gente conhece essa frase, reproduz essa frase, mas não entende direito o que ela significa e principalmente o contexto na qual ela foi falado e o impacto que ela tem, principalmente com o personagem Thorfinn. Então hoje iremos partir nessa jornada, mas antes é bom deixar claro que nesse vídeo aqui terão spoilers. Aí na linha de duração vai ter separadinho bonitinho as partes que eu vou falar e também eu vou avisar no momento que eu entrar no mangá, no momento que eu entrar nos capítulos atuais, mas de qualquer maneira esteja avisado. Pra você que não sabe, nesse canal aqui eu já meio que falei sobre a primeira e segunda temporada que saiu do anime, então se você quiser um contexto maior, um entendimento melhor dessas partes, eu aconselho você a ver esses vídeos. Mas de qualquer maneira, em Vinland Saga nós acompanhamos a história de Thorfinn Karlsefinn, um personagem que realmente existiu na vida real. E o desenvolvimento dele nessa obra é um dos mais únicos e principalmente mais sensíveis que eu já vi ser retratados em uma obra. Porque Thorfinn, quando criança, era um jovem escandinavo idealista, aonde quem ele idolatra são os poderosos e sanguinários vikings, guerreiros fortes que com a luta alcançam o paraíso dos lutadores. Coisas como saquear, matar, violar são praticamente direitos do vencedor nessa sociedade. E Thorfinn tem o seu pai, Thor, um homem grande e musculoso que no passado foi conhecido como o Ogro, um comandante de um bando de vikings mercenários chamado de Jomsvikings, na qual ele era basicamente um dos guerreiros mais poderosos da sua época. Porém, depois do nascimento de seu filho e compreender o que realmente importa, que era a sua família, ele decide fugir dos Jomsvikings e tentar ter uma vida pacata em uma ilha isolada na Islândia. Então a primeira vez que a gente vê essa mensagem sendo falada é quando Thorfinn ele tá nessa parada de quero ser um grande guerreiro e tal, e ele fuxicando o baú do pai, ele vê uma adaga, uma arma de verdade. E quando Thorfinn vê isso, ele fica bem irritado e tira a arma da mão do seu filho. E o Thorfinn, que nem um garoto pirracento, fica: pô, tu é forte pra caralho, não faz nada, pô, a gente tem que se preparar, a gente tem que usar arma e tudo mais, a gente tem que se proteger dos nossos inimigos. E Thor se agacha, pede para seu filho prestar atenção e recita: Thorfinn, você não tem inimigos. Ninguém tem. Não há ninguém nesse mundo que mereça ser ferido. E é claro que para um moleque idealista como o Thorfinn, ele simplesmente ignora o que o pai dele falou e acha ele um completo bunda mole. Porra, olha o teu tamanho, tu fica esses papinhos aí. Porém, em determinado momento, os Jomsvikings ficam sabendo da localização do Thor e vão até lá para cobrá-lo, afinal ele é um desertor. Então o comandante Floki fala ali com o Thor e requisita que ele e o vilarejo participem na vindoura guerra que tá para acontecer. Thor tenta recusar, mas Floki diz: irmãozão, se tu recusar, não só você vai morrer, como toda essa vila vai ser destruída. Vendo que ele não tem muita opção, ele meio que aceita, então partindo para uma viagem junto com alguns voluntários, simplesmente para os Jomsvikings deixarem eles em paz, enquanto ele navega por um terreno que tem morros em volta, ele é emboscado por um bando de mercenários. E no fim, tudo isso era uma armadilha arquitetada
por Floki, na qual ele contratou esse bando e o seu chefe, Askeladd, para dar cabo de uma vez por todas ao desertor Thors. Askeladd e Thors têm uma luta intensa, mas no meio dessa luta Thors descobre que Thorfinn entrou nesse barco como um clandestino. Ele queria ver ação, ele queria ir pra guerra, e agora ele tá vendo o que realmente significa a guerra. Thors fala pra Askeladd que o objetivo dele é matá-lo, então poupe os outros e principalmente o meu filho. Askeladd admira o Thors, porque ele vê que ele não é um bárbaro viking louco, e sim um homem de respeito e um genuíno guerreiro que não luta mais com espadas e lâminas, e sim com as palavras. Thors é morto, porém Thorfinn não ia deixar barato, e ele então fica clandestino no barco que Askeladd roubou. Em determinado momento ele se revela e jura vingança. Naquele momento aquela pequena criança idealista tem o seu mundo destruído e agora é um demônio rancoroso que quer cortar a cabeça daquele que matou seu pai. Então Thorfinn, que poderia ter tido um futuro muito diferente, ter continuado na terra natal dele, nunca ter ido com o pai dele nessa expedição, nunca ter visto o que viu e ter crescido como uma pessoa normal, agora ele é criado por um bando de mercenários e gradativamente vira uma máquina de combate. Ele se prova extremamente talentoso. Ele é pequeno, porém ágil e muito forte, e com as adagas dele ele começa a fazer estrago. Porém é longe de ser uma vida glamurosa como um guerreiro incrível. Ele faz o que faz para ficar perto do Askeladd, para um dia poder matá-lo. Em diversas vezes ele vê que o que ele tá fazendo é horrível, ele tá devastando vilas que poderiam ser a dele. Porém, o sentimento de vingança é mais forte e é o que faz ele continuar. Porém, no final da primeira temporada, Askeladd é morto por Canute, que agora se torna o novo rei. E quando Thorfinn vê o seu motivo de vida simplesmente cair na sua frente, ele percebe que ele nunca teve um plano. Ele nunca sequer cogitou na possibilidade de Askeladd morrer sem ser que seja pelas suas mãos. E pior, ele nunca chegou a pensar no que ele faria depois disso. A vingança tomou conta da mente dele de uma maneira onde só isso fazia sentido. E vendo isso se esvair das mãos dele de uma maneira extremamente simples, ele quebra. Depois disso, nós entramos no arco escravo do Thorfinn, que é adaptado na segunda temporada do anime, aonde, sem mais motivo para viver, ele se torna um escravo e simplesmente não luta contra isso, e começa a trabalhar na fazenda de um homem chamado Ketil Punhos de Ferro, um homem que se gaba de ter sido um grande viking, mas na verdade ele é uma fraude. Porém, esse é o arco que divide muitas opiniões em Vinland Saga, porque a primeira temporada é um moleque maluco cortando todo mundo como se não houvesse amanhã. Isso fez com que muitas pessoas julgassem aquela obra como literalmente só isso, sendo que na verdade tudo aquilo que foi mostrado na primeira temporada era uma espécie de adubo para o que a gente ia ver na segunda. A gente tinha que entender a mente desse personagem e esse background para agora a gente ver a mudança completa dele. Porque no arco da fazenda, ele é um suicida depressivo que tá vivendo um dia de cada vez e literalmente esperando morrer. Então Ketil compra outro escravo, um homem chamado Einar, que foi vendido para a escravidão porque sua vila foi atacada por vikings. E diferente de Thorfinn, Einar é cheio de energia e não perde o otimismo mesmo na situação que está. Ele quer a liberdade dele e ele quer aproveitar o que ele tem naquele momento. E isso começa a contagiar o Thorfinn. Ele começa a ver a vida com outros olhos, com olhos que ele nunca tinha visto antes. Afinal, a única coisa que ele se importava era sangue e guerra e um dia matar Askeladd. Mas agora ele vê coisas simples: arar um terreno, plantar trigo, conversar sobre a vida, ter amizades. Isso é uma coisa que ele nunca teve. E é vendo o que realmente importa que ele começa a olhar para o passado e se arrepender amargamente do que ele fez. Todas aquelas vidas ceifadas sem sentido algum. Afinal,
tudo foi em vão. Ele matava pessoas para se aproximar de Askeladd e um dia matá-lo, sendo que Askeladd morreu e não foi pelas mãos dele. E sinceramente, mesmo que tivesse, a vingança não teria gosto nenhum. Afinal, ele não sabia o que fazer depois disso. E essa é uma parte bem filosófica na trajetória desse personagem, onde há várias passagens reflexivas, na qual, em momentos lotados de dúvida e no que fazer a seguir, ele se vê no inferno, tendo que encarar os cadáveres das pessoas que ele matou, tendo que lidar com isso, tendo que lidar com essa batalha mental de culpa. E ele vê que a única maneira dele conseguir lidar com esse fardo e, na verdade, honrar essas pessoas que ele matou é se tornando não só uma pessoa melhor, mas que faz o melhor para muita gente. Então ele ressuscita um sonho antigo, o sonho que seu pai tinha de um dia ir e povoar a terra verdejante prometida, Vinland. E daí vem o nome Vinland Saga. Uma terra sem vikings, sem guerra, sem fome, sem escravidão. Um lugar onde pode se iniciar do zero, com uma cultura e uma tradição diferente dessa porra desse continente. Eventualmente ele consegue se libertar da escravidão e aderir por completo à mensagem de seu pai. Se eu não tenho inimigos e se ninguém merece sofrer, então agora eu faço um voto de nunca mais matar e de nunca mais derramar sangue. E então depois ele começa os preparativos para um dia conseguir ir para Vinland, e para isso ele vai ter que angariar experiência de vários lugares diferentes, além, é claro, de reunir uma galera. E essa nova personalidade do Thorfinn e essa nova mensagem que ele carrega com ele agora começa a inspirar e influenciar os outros à sua volta de maneira positiva. Porém, é claro que não é tão simples, e é aí que Vinland Saga dá uma virada genial. Nós estamos falando da Escandinávia na época de ouro dos vikings, onde honra, força, poder, sangue eram pilares fundamentais daquela sociedade, onde morrer lutando era uma dádiva que poucos poderiam usufruir. E como que você vai viver nesse mundo, angariar pessoas e ter um objetivo tão complicado de zarpar ao desconhecido em uma terra bastante longe dali? É claro que isso não vai ser fácil. E é claro que a mensagem de Thorfinn, o seu fardo, o seu novo ideal e motivação serão testados constantemente a partir daqui. Não é simplesmente eu nunca mais vou matar e nunca mais vou ferir ninguém que facilmente isso acontece. Agora ele não é mais um diabo da Tasmânia maluco. Ele é um homem com objetivos enormes e que agora tem pessoas a qual ele confia e tem que proteger. Pessoas essas que não necessariamente têm exatamente a mesma visão de mundo que ele, mesma perspectiva. Porque a gente entende que a visão do Thorfinn é muito bonita, só que é uma visão que só faz sentido para alguém que viveu o que o Thorfinn e o seu pai viveram. Pessoas que vivenciaram a guerra, viram o lado horrível dela, principalmente na questão das consequências e o quanto ela é sem sentido e que não tem tanto significado assim. Então a ideia é morrer em batalha para ir para o paraíso, mas por que nós não podemos fazer um paraíso na Terra simplesmente cooperando? Mas isso é ir contra o status quo, é ir contra os pilares. É simplesmente inimaginável. Então a resposta é esperar que todo mundo viva o que o Thorfinn viveu ou algo semelhante, mas para isso essas pessoas teriam que se afundar num poço inacreditável e muitas delas não se recuperariam. E é por isso que é uma questão tão complexa. Nós sabemos que é uma mensagem linda, porém em um mundo onde isso não é aceito e que para ser entendido é necessário um mundo de dor. De qualquer maneira, para se preparar para um dia ir para Vinland, Thorfinn reúne uma galera ao decorrer do tempo, salvando uma pessoa aqui, recrutando uma pessoa ali. Ele se torna um navegador mercante, indo de ilha em ilha vendendo alguns produtos, e nessas idas e vindas ele conhece tipos como, por exemplo, a Hild, a caçadora, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre, que é muito legal, eu gosto bastante desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre essa personagem, vá lá, na qual é aquela personagem que é um
constante lembrete do que o Thorfinn era no passado. E que não adianta simplesmente falar que agora eu sou bonzinho, que nunca mais vou matar ninguém, que isso simplesmente acontece. Não, é meio que o mesmo derramamento de sangue que você causou será o mesmo derramamento de bênçãos para alguma coisa se equilibrar. Até que em determinado momento nós entramos no que é para mim o melhor arco de Vinland Saga, que é com certeza o mais importante para definir e entender a psique do Thorfinn. Afinal, esse é o arco que mais testa ele. Estou falando, é claro, da Guerra do Mar Báltico. Thorfinn e os seus casca de bala param em um local para fazer o de praxe, vender os seus produtos, aumentar seus atributos como mercadores e também aumentar seus bolsos para patrocinar uma expedição que vai ser longa e que vai ter muita gente. Porém, nesse local, um homem o reconhece e já passa a ficha dele, que ele aparentemente se tornou um escravo, mas agora estava indo bem. Então, para ter certeza que é ele desembanha a espada e diz que se ele for cortado, ele não é o Thorfinn das histórias, mas se ele conseguir desviar, é ele. Mas nesse momento, Hilde, a sua protetora, que é basicamente uma relação de Thorfinn e Askeladd ali, onde a Hilde meio que protege o Thorfinn porque ela quer matar ele, pelo menos nessa parte da história, ela dá uma flechada no braço do malandro. Com o Thorfinn vendo que essa porra vai escalar, ele simplesmente fala pra parar e admite: eu sou o Thorfinn Karlsefinn. Então, ficando mais sério, ele diz pra esses caras levarem ele até o líder deles, no caso, o Thorkel. Então Thorfinn entra em uma fortaleza chamada Jomsborg, o quartel-general dos Jomsvikings. Então ele já é recebido pelo Thorkel da melhor maneira possível. Então quando Thorkel vê os olhos de Thorfinn, ele diz que esse olhar se assemelha com o de seu pai. Um olhar farto para com homens de guerra, mas um olhar com determinação de algo muito melhor. Então Thorkel apresenta Thorfinn para Floki, na qual Thorfinn não faz ideia que o Floki foi o idealizador da morte do Thors. Ele acha que o Askeladd matou o Thors e simples assim. Mas o Floki, sabendo da verdade, fica cagado. Porém, ele diz o que está acontecendo com os Jomsvikings. O assento de comandante tá vago e agora é necessário nomear um sucessor. Um oficial com o nome de Van está cobiçando o assento e ele e a sua galera já deixaram a base. Esse cara tá angariando forças e daqui a pouco ele vai atacar em Jomsborg em uma guerra. Então, eles devem ser destruídos e ele veio aqui pedir apoio pro Thorkel. Então Thorfinn pergunta por que o Floki não se torna comandante. Floki diz que ele é velho e para os Jomsvikings, pessoas com mais de 50 anos de idade têm que se aposentar. Então ninguém vai apoiar ele como comandante. Então Thorkel revela o porquê ele chamou de Thorfinn até aqui. Porque ele quer que ele assuma o trono dos Jomsvikings. Afinal, ele é filho de Thors, um dos ex-comandantes dos Jomsvikings e uma das únicas pessoas que o derrotou em combate. Mas obviamente o Thorfinn atual não tem tempo para isso. Ele diz que ele não quer se envolver. Então não fiquem no meu caminho, que eu não fico no de vocês. E simples assim, ele parte para cuidar da vida dele. Porém, obviamente que não é tão fácil, ele é perseguido e forçado a atracar em um lugar próximo uma aldeia que está sendo tomada pelos Jomsvikings de Floki. Então um desses vikings mercenários vai matar um mero trabalhador que tá ali, e nisso um grito interrompe a destruição e matança que tá acontecendo. Thorfinn se revela e diz que eles têm negócios com ele. Me leve para Jomsborg e deixem eles quietos. Porém, o soldado revela a verdadeira intenção de Floki. E agora, com ele fora da visão do Thorkel, que quer proteger o Thorfinn, né? Agora os soldados dele podem matá-lo. Afinal, Floki não quer ter o filho do cara que ele matou perto dele. Então Thorfinn se vê obrigado a revidar. Ele adere à posição de combate desarmado, armas pesadas e armaduras e um grande corpo. Vocês se acham fortes por isso? Lentos. Isso é o que vocês são. E meu amigo, o Thorfinn começa a distribuir nessa galera. Obviamente que ele não mata ninguém, mas ele quebra um ossinho ou outro. Quem é o
próximo. E isso é meio absurdo. Afinal, a gente sabe que nessa mitologia de guerras e batalhas, aquele que tem a intenção de matar sempre vai ser o mais forte, digamos assim. Porém, Thorfinn, mesmo aderindo a uma posição não letal, consegue neutralizar esses vikings veteranos de uma facilidade bizarra. E facilmente, um por um, caem perante ele. Até que 2 deles se ajoelham e pedem para que ele vá para o batalhão daquele tal de Vagn. Eles se revelam e dizem que são infiltrados no bando do Flock, e o líder deles está trabalhando para garantir que o vilão Flock encontre seu fim. Porém, o Thorfinn fica puto e ele diz que ele é um mero mercador viajante. Ele não quer essa merda, ele não é mais um guerreiro, ele não é mais um viking, ele quer uma vida normal. Mas é aquela parada, não é porque você aderiu a uma vida de pacifismo que o seu passado de guerra simplesmente é apagado. Ele cede e visita o tal do Vagn, que o recebe chorando e diz que ele era um velho amigo do pai dele, e revela a amarga verdade que Flock foi o homem que tramou contra Thors. Segundo pessoas que ele conseguiu torturar para obter informações, Flock contratou Askeladd para matar Thors, e com isso mandou outro homem fazer o trabalho dele, um trabalho desprezível e covarde. Van convida Thorfinn para vingar a morte de seu pai, e Thorfinn é tomado com uma determinação maligna que relembra o seu passado. Afinal, Thors é a coisa mais importante para a vida do Thorfinn. É o homem que lhe ensinou as palavras pela qual ele vive hoje. Porém, ele viveu boa parte da sua vida buscando vingança. E ele sempre achou que a vingança tinha desaparecido. Depois da morte do Askeladd, simplesmente não existe mais motivo. Mas agora ele descobre que Askeladd só foi um meio e não o mandante. Não foi o cabeça. E Thorfinn mais cedo estava conversando frente a frente com o homem que ordenou a morte de seu próprio pai. Ele então vai pensar e diz que ele tem certeza que quando ele ver Flock de novo, ele vai perder a postura e vai destruí-lo membro a membro. E olhando o pôr do sol, ele se pergunta: quanto tempo isso vai durar? Quando, se possível, vou realmente ser capaz de mudar para uma pessoa melhor? Por mais que eu queira me tornar uma pessoa melhor, por mais que eu deseje ser uma pessoa mais forte. E esse é um momento bem forte, porque é um momento onde não só ele, mas também o leitor compreende: ser forte, no fim do dia, é perdoar. E para nós, ainda mais na sociedade atual que nós vivemos, perdão é um ensinamento que nós gostamos de falar sobre, blá blá blá, mas em situações mais complexas, ninguém está preparado para perdoar de verdade. Ninguém parece ser forte o suficiente para simplesmente esquecer o que aconteceu. Ainda mais em relação ao mandante da morte de seu próprio pai. Como você vai perdoar uma pessoa assim? Porém, um momento de reflexão é interrompido porque Thorkel e sua frota chegaram para abalar. E essa chegada do Thorkel marca o início dessa guerra, onde ela vai mudando de território algumas vezes, porém ela começa a se agravar quando um personagem recém-introduzido chamado Garm, que é praticamente um Thorfinn do passado, mais brincalhão e psicopata, corta a cabeça do Vayne, meio que isso gera uma guerra generalizada. E dá pra ver aqui bem o ideal desse malandro, né, que gosta bastante de matar os outros, um completo oposto do Thorfinn. Então vemos essa guerra generalizada acontecendo, Jomsborg sendo atacada, vários soldados morrendo e confusão em todo lado. Porém, dentro do forte, nós vemos uma das cenas mais impactantes de Vinland Saga, que é muito falada pelos leitores do mangá e que é muito importante para entender a visão de mundo, principalmente dos figurantes do universo de Vinland Saga, que é muito interessante. Vemos uma cabeça decapitada e alguém falando que seu único arrependimento não é o fato de que não entrarei no Valhalla, é o fato de nunca ter vivido nada diferente em todos estes meus anos guerreando. Então percebemos que essa é uma fila de decapitação. E ele é um dos próximos. Eu fiquei repetindo a mesma merda todo o tempo. Matar, pilhar, beber, comer, cagar, violar, lutar por lutar e viver só por viver. Tudo é tão cansativo. Eu queria que tivesse, eu não sei, algo que não seja assim. Queria ter vivido minha vida por algo melhor que Valhalla, algo mais maravilhoso, algo mais incrível. Bem, eu não sei o que é algo maravilhoso, então não há nada que possa ter feito.
Ei, Olaf, ele vê o corpo de seu amigo decapitado. Ah, porra. Eu perdi isso. E então chega a sua vez. Até então, nós tínhamos visto os horrores da guerra, porém os vikings de Vinland Saga sempre foram retratados como essas pessoas realmente amantes da guerra, que idolatram e valorizam isso mais de qualquer outra coisa, tendo alguns personagens como pontos fora da curva. Mas esse momento é muito importante porque a gente tá literalmente vendo um figurante do figurante, ele nem nome tem, e só uma figura que tá tendo reflexões finais antes de morrer. E essa cena é bem angustiante no momento que a gente percebe que ele já aceitou a morte dele, ele sabe que ele vai morrer, não tem o que fazer. Mas imaginando que a vida dele poderia ter sido se ele tomasse um caminho diferente, ele nutre alguma esperança, ele olha para as estrelas, ele vê que o que ele poderia ter tido era algo até melhor que o tal Valhalla que é tanto dito. Porém, ele amargamente volta para a realidade, vendo o seu amigo decapitado e percebe que é a vez dele. Eu acho que esse é um dos principais momentos que definem um dos temas centrais desse arco e o porquê ele é tão bom e tão celebrado. Essa questão da guerra pela guerra e o que ela realmente significa. Em determinado momento, Thorfinn entra na cabana de Floki, agora sabendo exatamente quem ele é. Ele grita com raiva, revivendo o ódio que ele tinha a tudo no passado. Então ele ergue sua espada, uma lâmina, depois de tanto tempo sem empunhar nenhuma arma cortante. Porém ele vê que uma criança pula em cima desse homem. Seu neto, Balder, que diz para Thorfinn: me mate, sou eu que deve morrer primeiro. Ele diz que ele sabe de tudo, ele sabe das ordens do Floki com Askeladd e tal, e diz que isso é tudo culpa dele. Você só matou todas aquelas pessoas e guerreou tanto assim pelo meu bem. Tudo que você fez foi desejar pela minha felicidade. Ou seja, Balder aqui diz que tudo que o Floki fez foi pelo bem-estar de seu neto. E assegurando sua posição como um comandante, uma figura proeminente nos homens vikings, ele estava o protegendo. E agora seu neto se sente culpado perante tudo isso. Thorfinn, vendo essa cena de uma mera criança se oferecendo no lugar de um velho homem curtido de guerra, ele quebra a espada no seu joelho, lembrando do quanto a guerra pode ser cruel e quantas cenas horríveis ela fabrica. Ele percebe que naquele momento Floki é só um velho e que está sendo salvo pelo seu próprio neto, que nem tem dimensão do que ele está enfiado, mas pela sua pureza e inocência acha que é o culpado de tudo. E ele não vai fazer mais parte desse jogo, não vai fazer mais parte desse cenário absurdo. Porém nada é tão simples, porque depois disso aquele tal de Garm vai e compra uma briga com o Thorfinn. Porém, enquanto essa luta está acontecendo, a gente vê outra cena que se assemelha muito com aquele cara, mais um dos figurantes da guerra, mostrando a sua visão no mundo. Vemos uma perspectiva de baixo para cima, vendo o Thorkel lutar, dizendo que o chefe é outro nível. E agora as Valquírias já estão vindo para me buscar. Finalmente estou indo para o Valhalla. Então percebemos que se trata de um homem caído em batalha, sendo que ele se depara com a escuridão. Não há anjos, música, portões, guerreiros vindo, brindando e lutando, só o vazio. Elas não estão vindo. Eu lutei em muitas batalhas. Merda, tá escurecendo. Não consigo ouvir, não consigo me mover, não consigo sentir nada, nem mesmo dor. Isso é diferente do que me falaram. Isso acontece com todos que morrem, é assim pra sempre. Não é possível. Então, pra que caralho eu lutei minha vida toda? Eu estou com frio e ficando com sono. Minha consciência, estou desaparecendo lentamente. Estou com medo, muito medo. Estou desaparecendo. Chefe, pessoal, não morram. Valhalla é tudo. É uma mentira. E vemos seu corpo produzir as últimas lágrimas em um campo de batalha onde pessoas matam e morrem. E provavelmente outros cadáveres ao lado desse estão tendo a mesma realização nesse momento. E talvez aquele mundo idealizado do paraíso de lutadores caídos em batalha não seja tão aconchegante assim. Voltamos para a luta de Thorfinn e Garm, na qual vemos um paralelo muito interessante com as vezes que Thorfinn lutava
guerra com Askeladd, com Thorfinn superando fisicamente e mentalmente esse moleque que só quer matar pessoas. Então ele dá uma cabeçada no Garm que desmaia. E é uma porrada tão forte que a gente vai para um flashback na qual a gente vê o passado do Garm, de onde vem toda essa necessidade de matar que ele tem. Onde ele era uma criança forte demais para os seus amiguinhos, então os adolescentes falaram para brincar com eles. Então, simplesmente, ele os mata. Então as silhuetas de adultos vêm para matar Garm e ele considera tudo como uma grande brincadeira. Voltamos para o presente. Thorfinn e Garm têm um papo no telhado. Então Thorfinn diz que ele espera que da próxima vez possamos ser amigos. Garm não entende o que ele está falando e diz que ele sempre foi seu amigo. E aqui vemos uma outra perspectiva completamente diferente desse mundo de guerra, na qual Garm é uma criatura infantil que não entende a gravidade de guerra e morte. Ele é alguém que considera tudo isso uma grande brincadeira e todos aqueles que brincam com ele são seus amigos. Claro que isso é tudo advindo de uma mente perturbada, mas ainda assim é uma visão diferente do que a gente começou a se acostumar depois desse ar, na qual guerra é uma merda, sustentada por uma valorização mentirosa de um paraíso de guerreiros, sendo que há tipos como Garm que vê isso mais como uma espécie de brincadeira, ou exemplos como Thorkel que vê como uma espécie de esporte. De qualquer maneira, no fim dessa guerra, com Van morto e o Flock desonrado, os Jomvikings se juntam e proclamam Thorfinn como seu quarto líder. E como a sua primeira função como líder, ele tem que executar os líderes inimigos, Flock e Balder, o avô e seu neto. E utilizando a capa de um líder Jomsviking e olhando para todos eles, ele diz que ele tem 3 ordens. E a primeira é: as execuções dos dois estão canceladas. Segundo, o Jomsborg será desarticulado. Essa base vai ser desmontada e enterrada e os escravos serão libertos. E por fim, terceiro, os Jomsvikings serão dissolvidos. Agora vá e executem essas ordens. Esse é um momento chave também para a gente entender como a flexibilidade diplomática, digamos assim, é algo vital. Porque Thorfinn via seus valores como algo inflexível. Eu não posso matar, não posso causar ferimentos a ninguém, eu não tenho inimigos. Mas continuamente essa mensagem se prova muito difícil de realmente ser colocada em prática. Então inicialmente ele foge do trono dos Jomsvikings e vai catar a vida dele. O que é meio que uma espoleta que ocasiona todo uma guerra. E então, com essa responsabilidade de novo, e agora ganhada por mérito e não só por causa de, entre aspas, nepotismo, já que todos viram a proeza marcial que Thorfinn possui, agora com essa moral e reputação, ele aceita o trono para mudar tudo de dentro, em um piscar de olhos, se provando muito mais efetivo e rápido do que simplesmente recusar e fugir, mostrando o claro peso das responsabilidades. Não é porque agora eu tenho uma vida completamente diferente que eu não preciso acertar as contas com o meu passado que tem tantas pontas soltas, dando um passo na direção certa para transmitir a mensagem: ninguém tem inimigos. Que no caso, essa guerra foi um grande tema para isso. Soldados lutando sem saber muito o porquê, mas eles faziam para tentar chegar ao tal Valhalla. Bastante tempo se passa e finalmente ele consegue angariar dinheiro e preparativos o suficiente para Vinland. E agora ele só precisa reunir pessoas que estariam a fim de povoar todo um continente novo. Então, para isso, ele começa a visitar lugares e falar com pessoas, as recrutando, as chamando para tal Vinland, construir um novo país longe da guerra, escravidão e coisas do tipo. Porém, é claro que no meio de muitos voluntários para ir nessa expedição, alguns não respeitariam tanto assim os ideais de Thorfinn. E a figura que representa isso é Ivar, esse rapazinho aí, que é um cara que tem aqueles ideais vikings bem frescos na mente. A espada é a alma de um homem. E ele é uma figura que tem constantes debates com Thorfinn sobre isso. Com Thorfinn sempre reiterando, dizendo: se levarmos espadas, iremos usá-las. E se usar elas, será o fim. Com ele nunca entendendo, porque, de novo,
Para entender a perspectiva do Thorfinn, a pessoa tem que ter vivido o que o Thorfinn viveu. Esse papo só realmente irá fazer sentido com alguém que tenha noção do quão prejudicial é a consequência de viver uma vida com sangue nas mãos. Se não tentarmos, nunca saberemos. Eu acho que vale a pena tentar. Terra sem espadas. Vale a pena tentar. Enfim, finalmente chega o dia e eles partem em direção a Vinland. Eventualmente eles chegam na Terra Prometida e formam um pequeno assentamento e chamam de Vila Arneid, em homenagem à mulher escravizada que ajudou muito Thorfinn e Einar lá na fazenda do Ketil, no arco escravo dele. E eventualmente os nativos locais aparecem para entender qual é que é desses nórdicos. Inicialmente rola um atrito, mas depois eles se apresentam como os Ilnu. E Thorfinn, com a sua diplomacia e com seu ideal e mensagem que ele quer transmitir para todos, obviamente tenta nutrir boas relações. Porém, é claro que não é tão simples. E esse arco de Vinland é um arco maravilhoso para entender como relações humanas funcionam e como a desconfiança surge. Porque no fim do dia, o que gera o preconceito? A raiz da intolerância é o desconhecimento. É não entender o que é aquilo. Então, com os Elnu de um lado e os nórdicos de um outro, relações são feitas aqui e ali, mas tem aquelas pessoas que ficam de longe observando de ambos os lados, o que faz com que a desconfiança aumente. E será que aquele cara me olhou estranho? E o que ele tá tramando? Eles falam uma língua estranha, não consigo entender. Será que eles estão querendo me matar? E é esse distanciamento que começa a desumanizar a pessoa na sua frente, o tornando um inimigo. Mas lembre-se, você não tem inimigos. Porém, essa mensagem não é captada por todos, e Ivar é uma das principais fontes de desconfiança, dizendo que Thorfinn é fraco, ele não quer defender o lugar, e um líder não pode agir assim. E nesse momento, o pajé da tribo dos Ilnu tem uma viagem espiritual na qual ele vê o que a permanência dos nórdicos nessa terra significam. Ele vê um mundo de guerras, fome, praga e horror sepulcral. E então crava para a tribo que os nórdicos são invasores, inimigos. E do outro lado, Ivar e aqueles que desconfiam começam a construir um singelo forte, caso os Elnu não sejam tão amigáveis quanto parece. Até que em determinado momento, o pajé chega e se apresenta diante dos líderes da Vila Arneid. E então ele simplesmente revela uma machadinha e vai em direção a Thorfinn. E quando ele vai atacá-lo, Ivar corta sua mão. Porém, na verdade, tudo isso era um plano do pajé. Ele sabia que os nórdicos iriam feri-lo e essa seria a desculpa para o início de uma guerra entre os dois povos. Dito e feito, a Vila Arneid começa a queimar. E as tribos indígenas locais, além dos Elnu, começam a se aproveitar do que os nórdicos trouxeram. Thorfinn tenta ir numa reunião das tribos para falar que não, isso é tudo mal entendido, vamos cooperar, mas no fim ele é caçado, flechado e fica fudido. E agora eu vou começar a falar dos capítulos mais recentes, então se você ainda não leu ou tiver problemas com isso, esteja avisado. Nós vemos o Einar, o braço direito do Thorfinn, pegarem o machado e diz que eles não podem deixar Vinland. E para mim, esse foi um dos momentos mais fortes, ao mesmo tempo coerentes, que eu já vi em uma obra, sem sacanagem nenhuma. Einar entende muito o objetivo e motivação do Thorfinn. Ele respeita muito o ideal do pacifismo e de nunca matar ninguém novamente e entrar num caminho de completa penitência. E estando lá do Thorfinn, ele aderiu a esse caminho também. Ele é uma pessoa que sempre ficou do lado dele, o apoiou, porém existe uma linha. E pro Thorfinn, casas, uma vila, tudo isso pode ser reconstruído. Então não teria problema nenhum eles recuarem, tentarem achar outra terra para que eles pudessem fugir ao máximo do conflito. Afinal, Thorfinn não tem inimigos. Mas Einar não. Einar foi uma pessoa que nutriu uma relação muito forte com a Arneid. E ele viu ela morrer na frente dele, quando ele poderia ter feito algo para ajudar, ou pelo menos ele pensa isso. Então é inconcebível ele abandonar a vila que leva o nome dessa mulher. Ele não vai deixar que essa vila seja destruída, que mais uma vez ele perca a Arneid. Porque Einar, mesmo entendendo o que o Thorfinn passou,
ele não viveu aquilo. Se proteger a Vila Arnate significa matar pessoas, que seja. Afinal, ela é o bem maior para ele e ele não vai simplesmente ver ela pegar fogo. Então ele realmente vai para a guerra e faz o que soldados fazem. Eu não tive escolha. Enquanto vê o corpo do primeiro homem que ele matou na sua frente. Então, o Thorfinn, fudido, todo flechado, ele se vê no mundo espiritual, dizendo que ele se esforçou muito, mas não deu certo. Eu fracassei. E sendo recebido por todas as pessoas que ele matou, que são pessoas que viram o progresso dele desde lá atrás, eles dizem que não foi um fracasso. Você de fato navegou e começou uma longa jornada. O navio embarcou em uma viagem de 1000 anos. Pelo caminho não há nada para se ver, tampouco para se temer. Você só precisa continuar remando. E esse é o nome desse arco, a Viagem de 1000 Anos, na qual o nome sempre foi um pouco estranho quando eu via, tipo, uma viagem de 1000 anos. Tá, o que significa? Sendo que agora a gente percebe, ela é uma viagem de 1000 anos, pelo fato que ela não é só a viagem da terra natal do Thorfinn até Vinland. Ela é uma viagem cujos ensinamentos e o que acontecer aí se estenderão por mais de 1000 anos. Estamos contando com você para um monumento à paz. Agora acorde. Ele acorda depois de dias e uma oca, percebendo que ainda está vivo. Então percebe que Hilde, 2 dos membros da tribo que eram mais amigáveis com os nórdicos, e o pajé que começou toda aquela merda, foram os que salvaram eles da morte certa. Então Thorfinn, vendo o pajé, diz para eles serem amigos. Ainda não é tarde demais. Só que o velho homem fala que sim, é tarde demais. Eu chamei os guerreiros para te matar. Porém, você me salvou. Não adianta. Nós somos inimigos. Não. Eu não tenho inimigos. Um velho percebendo a intensidade nessas palavras. E devo dizer, a primeira vez que eu li isso aqui foi um tiro no meu peito. Eu falei, meu Deus do céu, que obra foda. É impressionante como a gente já conhece essa mensagem, conhece o peso dela, mas esse autor consegue aplicar ela em momentos tão chave e tão maravilhosos que sempre ela é ressignificada. A gente vê o quão foda e quão carregada essa mensagem é, enfatizando ainda mais a determinação de Thorfinn, que mesmo depois de chutado e todo fudido, ainda mantém seu ideal e não liga se ele tomou 1 milhão de flechas. Se ele ainda tá vivo, é por um propósito, para erguer um monumento de paz, um monumento que perdurará por mais de 1000 anos. O pajé vê que esse é o caminho de Gisnisgan, o grande espírito, e vendo esse nórdico que não sabe nada da cultura ou religião da tribo, falando exatamente as palavras que compõem o caminho do grande espírito, ele entende a tal linguagem universal que eu falei no começo do vídeo, a mensagem, algo que independentemente de onde você vem ou quem você é, você vai compreender. Eu acho que essa mensagem é tão magnífica por exatamente as fases dela e como principalmente o personagem Thorfinn capta essa mensagem nos diferentes estádios da sua vida. Como criança, ele esnoba. Como adolescente, ele esquece. Como jovem, ele relembra e tenta aderir. E como adulto, ele vê as dificuldades de ter essa mensagem como um pilar na vida. E essa mensagem se faz extremamente poderosa, principalmente no momento na qual a série se passa. Em que mundo um homem que foi um assassino sanguinário teria o ideal de pacifismo e não matar, em um mundo onde morte é glorificada e morrer em batalha é digno do paraíso? Essa ida em contramão em um mundo tão fortemente estabelecido nesse sentido é algo muito impactante. E a forma como essa mensagem é vista sob as diferentes perspectivas, sob a perspectiva do
Thors, um homem que viveu pela guerra, mas tendo uma família que ama, queria um futuro melhor, sob a perspectiva de um homem prestes a ser executado, vendo que uma vida de guerra e que uma vida tendo inimigos só resultou em arrependimento, e a perspectiva de um homem morrendo, a mesmíssima coisa, e principalmente a perspectiva daqueles que veem de perto o que significa não ter inimigos e aonde é a linha de cada um, com esse ideal não sendo tão forte para umas pessoas como é para outras, que às vezes nesse mundo é inevitável não ter inimigos, e que essa ideia de Vinland é no mínimo ingênua, afinal não é porque os nativos dessa terra não são de um ambiente onde só há guerra e escravidão, e eles serão extremamente felizes e não terão competição e ambição. No fim do dia, seres humanos são intrinsecamente conectados por aquilo que nos torna mais podres. Somos curiosos demais, gananciosos demais e desconfiamos demais. E isso independentemente de onde você veio. O que torna não ter inimigos uma tarefa quase impossível. E uma mensagem muito difícil de entender se você nunca viu uma perspectiva semelhante com a do Thorfinn ou dos outros que entenderam a mensagem no final de suas vidas. E é a constante luta de tentar fazer com que essa mensagem seja facilmente entendida e que não seja necessário você chegar a um ponto de quase morte para entender aquilo que a sua vida seria se você tomasse um caminho diferente. Ela é uma mensagem tanto inspiradora quanto impossível. E eu acho que é isso que torna ela tão bonita, tendo como o orador principal dela um homem tão determinado. Um desejo ingênuo ou um objetivo possível, bom, acho que cabe à humanidade decidir. Então lembre-se, você não tem inimigos. Ninguém tem. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada também para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Queiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadelli, Vinícius Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Crowd, Maria, Clarin Diário 95, Gustavo Oner, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Victor Moser, Zero Zac, Rafa, Gabi, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Ticumia, Paulo Vitor, Abroba, Maydrum, MZ Guido, Senhor Perereco, Samuel Paulo, Rian Benedito, Hipnos 11, Thiago Nil, Igor Viana, Ibura, Dedei, David Martins, Carlos Moreira, Daniel Montanha, Wev, TH Júnior, Cauã Alves e o Indialogável. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!